Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje, segunda-feira de Carnaval, dia 28 de fevereiro, tenho a alegria e o privilégio de mais uma vez estarmos juntos, ouvindo e meditando a palavra de Deus. Quero agradecer a Deus por mais um mês que nós concluímos na nossa vida. Neste momento, eu mando uma saudação para várias pessoas que nos escutam em Manaus, no Amazonas, e outros lugares do nosso país, porque em Manaus eu vivi 5 anos como bispo auxiliar e guardo tantas boas recordações deste povo querido e acolhedor. Amigos que depois de tantos anos que parti daquela terra, ainda nos relacionamos, e eu fico feliz que eles sempre escutam o nosso programa através das redes sociais. Vamos hoje continuar a nossa oração ainda pela paz no mundo e nos prepararmos para quarta-feira, o dia de oração e jejum que o Papa Francisco convocou o mundo todo para que rezássemos, fizéssemos o jejum a fim de combatermos o gravíssimo mal da guerra. Ontem eu lembrava, uma pessoa definiu a guerra como a ocasião em que os jovens se matam sem se conhecer, sem se odiar, amando dos velhos, dos idosos, que se conhecem, se odeiam, mas não se matam. Os adultos, os idosos, decidem e depois a juventude é que perde a vida e tantas pessoas inocentes. A nossa oração tem poder e nós vamos continuar rezando. Hoje, o Evangelho é Marcos 10, 17 a 27. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Meu querido irmão, minha querida irmã,
nesse dia nós temos a oportunidade de aprofundarmos o que faz com que nós sejamos felizes, porque quando se fala na vida eterna, significa a felicidade neste mundo e na eternidade. Não vamos pensar que a vida eterna é só a outra dimensão. Não. Nós, neste mundo, temos e devemos já experimentar momentos de eternidade. Quanto mais nossa vida tiver momentos de eternidade, melhor. E o que são esses momentos de eternidade? É quando a gente está em paz, quando a gente está feliz, quando a gente está vivendo momentos de muita alegria. Isso é coisa de Deus. Agora, chega uma pessoa e pergunta a Cristo: o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus vai dizer: primeiro, obedece os mandamentos. E esses mandamentos, por exemplo, falam que honrar a família, não matar, não roubar, respeitar o outro. E o que nós estamos vendo hoje é que ninguém nem vive esses mandamentos. Estamos vendo aí a morte tão perto de nós, fruto de decisões humanas. O homem é tão bruto que ele decide matar pessoas que não conhece, que não ofenderam, só por causa das ideologias, dos interesses econômicos. Essas guerras, vocês imaginem que se tem essas guerras, não é só motivo ideológico, é motivo econômico, é riqueza. Então, quando as nações querem dominar as outras por causa de suas riquezas, então declaram guerra. E hoje, então, Jesus está dizendo, o primeiro passo é seguir os mandamentos. Mas, além disso, a capacidade de desapegar-se dos bens para ajudar os outros. Quantas pessoas elas experimentaram essa alegria plena do desapego e aí dedicaram os bens para ajudar os outros. Quantas pessoas morreram porque não foram capazes de se libertar, se apegaram às coisas e aí não, quando perderam, entraram em depressão, morreram e assim perderam tudo. Seguir a Jesus significa isto, estar com o coração desapegado dos bens materiais para colocá-los a serviço da vida do ser humano, especialmente dos mais necessitados. Eu tive a oportunidade de visitar uma senhora, ela idosa, aposentada, ela não tem filhos, e eu fiquei impressionado como essa senhora, o que ela ganha, ela sabe administrar de tal maneira que não faltam as coisas necessárias da vida dela, mas ela ajuda a várias instituições que trabalham a favor dos outros, dos mais pobres. Então, ela multiplica o pão, multiplica o remédio, multiplica o amor, ajudando outras pessoas que fazem o bem. E ela está tão feliz, tão alegre de ter tudo o que precisa e ainda fazer o bem a tantas pessoas que precisam do apoio e que ela nem conhece, mas sabe que o bem chega. Vocês já imaginaram se na humanidade
nós todos nos tornássemos assim, multiplicadores do pão de cada dia, do pão da educação, do pão da saúde, do pão da fé. Deus abençoe essa semana, cuidado para viver bem esses dias de maneira diferente, alegre, em paz com a família, e assim poder a gente viver um pedaço do céu já aqui na terra. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.